a gente trouxe aqui anteriormente com a Paula, propositalmente a gente fez nessa ordem. Eu preciso do passador. Isso. A gente fez essa ordem que a gente acabou de mostrar que sim, uma alimentação à base de vegetais, ela tem um grande potencial para propor saúde e proporcionar saúde, prevenindo as principais doenças crônicas não transmissíveis, que são as maiores causas de morte no mundo. Ontem eu estava em Brasília, infelizmente não estava aqui, porque hoje eu assumi, ontem oficialmente, né, tratado pelo nosso presidente, um cargo dentro do governo federal. Eu faço parte, sou uma das membros do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em que a gente discute políticas públicas e intervenções para a gente tratar todas as formas de má nutrição, desde fome até sobrepeso, obesidade e desenvolvimento de doenças crônicas. E eu tive acesso ontem, tive uma reunião com o Ministério da Saúde, né? A gente vai ter o POF, os dados os dados do governo no ano que vem, em que a gente vai entender um pouquinho mais de como que anda a saúde do brasileiro. Mas a gente já tem dados preliminares e a gente tem 67% dos brasileiros com sobrepeso e obesidade hoje. Tá? Isso é bem... E essas pessoas também são desnutridas. Tá? Então, por quê? Como a gente trouxe, densidade nutritiva. São pessoas que estão cada vez mais comendo alimentos ultraprocessados. Por diversas questões, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil e no mundo é longitudinal, as causas são longitudinais. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma transversalidade que envolve acesso, no sentido de preço, são alimentos mais baratos. A gente fala em palatabilidade, a gente fala em praticidade, porque cada vez mais a gente tem desafios com relação às nossas agendas e tudo mais, ainda mais quando se trata de populações mais vulneráveis, com menor poder aquisitivo, que gastam grande parte dos seus dias, seja num trabalho, seja num meio de transporte. Realmente, não é digno uma mãe de família chegar às 8 horas da noite em casa e ter que cozinhar feijão. E aí, obviamente, macarrão com salsicha, meu amigo, vai que vai, né? Então, a gente sabe desses problemas, por isso que eu falei que não é uma questão de escolha, é uma questão de diversas questões juntas. E aí entram outras questões que a gente tem que colocar, a questão da saúde, a questão ambiental e tudo que a gente tem vivido. E aí, há anos, em 2019 no Brasil, a gente teve um boom desse mundo plant-based, de alimentos plant-based. Carne, leites vegetais que já existiam no Brasil e só crescem, mas as carnes vegetais chegaram no Brasil em 2019. Quem lembra da Fazenda Futuro, primeiro hambúrguer, tudo mais? Eu tive o grande prazer de ter participado desse projeto desde o início, porque o meu trabalho oficial, né, além da aula e fazer essas coisas, eu trabalho na indústria de alimentos, nessa parte de P&D, desenvolvimento de produto, e a Fazenda Futuro foi um dos os projetos que eu participei desde o início. Então, o que aconteceu? Só recapitulando, a gente tem um mercado bastante ávido ali por novidades e chegou no Brasil, vindo já de outros lugares, como nos Estados Unidos, a gente já tinha Beyond Meat, a gente já tinha Impossible Foods, nos Estados Unidos Eura e tudo mais, de criar carnes análogas, alimentos análogos aos vegetais. Né? Então, qual era a proposta? Por que surgiram, né, essas carnes vegetais, esse leite, esse ovo e tudo mais? Por que cargas d'água a gente tem que ficar criando alimento que imita outro alimento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu pensei muito sobre isso. Né? E muitas vezes, assim, eu sou vegana, né? Tô aqui, a gente falou sobre isso, 10 anos de veganismo e tudo mais. Realmente, eu amo um arrozinho com feijão, meu grão de bico, minha lentilha maravilhosa, né? E tá tudo resolvido na minha vida. Mas só que a gente tem um desafio gigantesco nesse planeta, que é a gente reduzir drasticamente o impacto dos nossos sistemas alimentares. Eu vou falar sobre isso na próxima palestra. A produção de comida é, hoje, a atitude humana, a atividade humana que mais gera impacto no meio ambiente, em emissão de gases, em desmatamento, em uso de água, uso de agrotóxicos, contaminação da biodiversidade, perda acelerada de biodiversidade, e o aquecimento global está diretamente ligado. Eu falei, 74% das emissões do Brasil vêm de sistemas alimentares com grande recorte da proteína animal. Gente, só por isso a gente já tem que inventar alguma coisa para substituir essa tal de proteína animal, vocês concordam? Só que a gente tem uma questão, gente, que é o hábito. A pessoa não come, assim, tipo assim, como eu falei, dentro do que a Paula trouxe aqui, real, uma alimentação saudável, ela baixa de alimentos integrais, alimentos naturais, in natura, minimamente processados. É fazer lá o dal de grão de bico, é comer lá, fazer o quibe de lentilha, com trigo integral orgânico de preferência. Isso é o melhor dos mundos. A gente sabe disso. A ciência mostra também.
vai aplicar isso da esquina para fora. Vai lá fora. Vai lá no ponto de ônibus e fala assim, vamos fazer um quibe integral de lentilhas germinadas hoje para o jantar? A pessoa falou, o quê? Minha amiga, o busão não chegou ainda, tem que fazer um monte de coisa. Então, aonde eu quero chegar? Trazer essa aula aqui para a Naturotech, falar sobre isso, é um assunto muito importante, porque a gente tem que entender sobre o porquê que essa categoria, que são os análogos dos alimentos de origem animal, existem. E quando surgiu esse mercado no Brasil, fez um boom em 2019, a gente viu também muita crítica. Todo mundo criticando. Teve uma galera que, que legal, agora eu vou poder comer carne. Gostei de carne, nossa, é igual carne. Não, para que imitar? Se você já não come carne, por que você vai querer comer um negócio que imita? Ou então você que come carne, se eu como carne, por que eu vou comer um negócio que imita carne já que eu como carne? Né? Então, vários questionamentos. E os meus colegas nutricionistas também vieram com muitos questionamentos, e eu falo que são lícitos também, porque é uma nova categoria de alimentos. E muito se começou a falar sobre alimentos sintéticos. Eu lembro até hoje uma capa da revista Exame, de junho de 2019, tinha o hambúrguer ali, bem-vindos à era da carne sintética. Eu falei assim, sintético? O que é sintético, gente? Sintético é algo totalmente artificial, que você faz em laboratório. Aí eu olhei a minha lista de ingredientes, eu vi lá soja, ervilha, grão de bico, fibra de tapioca, suco de beterraba e uns 3, 4 aditivos. Todos eles de origem natural. Falei, onde está o sintético aqui? Então essa questão de interpretação foi muito séria. E aí começaram a falar, não, se é para comer carne, eu vou comer carne não, porque isso aqui é um negócio ultraprocessado. Ultraprocessado. Falei assim, gente, mas vamos falar sobre categoria. Então, o que eu trouxe aqui? A Mônica Buava chegou, está aqui, a presidente da SBB, ela vai subir daqui a pouco no palco, a gente vai bater um papo. E é uma demanda que a gente tem muito na sociedade vegetariana brasileira. A gente promove a alimentação saudável, a comida de verdade, obviamente, o arroz e feijão. Só que existe uma categoria muito importante que pode ajudar as pessoas na transição para uma alimentação de mais baixo carbono, para uma alimentação que vai reduzir a pecuária, que hoje é extremamente cruel e violenta com os animais. A gente tem que pensar sobre isso. Quem fala que carne animal hoje, um franguinho, né, uma comida de verdade, nunca visitou uma granja e nem viu o que o franguinho comeu. E nem toda a medicação que ele teve que ter contato ao longo da sua vida para sobreviver a uma condição totalmente antinatural, que é uma granja abarrotada. Então, ou seja, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Então, vamos lá, eu vou passar batido. Enfim, a gente começou a falar sobre alimentação plant-based. O que a gente fez? Quando a gente começou como categoria de alimentos plant-based, receber muita crítica, muito questionamento e muitos receios, a gente começou a estudar o que as pessoas estavam com medo, o que eles estavam fazendo. Eu participei desde o início de um estudo grande feito pelo GFI. Quem não conhece o GFI? Good Food Institute, que é uma fundação sem fins lucrativos que tem como objetivo estimular o consumo, não só o consumo, mas como também, né, a criação de novos projetos de proteínas alternativas, né, com o objetivo realmente, né, da gente reduzir a pecuária por conta dos animais, para a redução dos impactos ambientais dos sistemas alimentares e, obviamente, melhorar a saúde das pessoas. Então, o GFI começou no Brasil a estudar sobre esse mercado e entender como estava a categoria no Brasil. Tá? Então, isso aqui é um dia a dia, desde o primeiro hambúrguer lá, né, maio de 2019, e todos os questionamentos, o GFI começou a estudar. Então, começou a fazer um grande estudo com 33 produtos cárneos, lá em março de 2021. Daí, em fevereiro, ele fez um grande estudo nutricional publicado em outubro de 2022. Fevereiro já fez uma análise. Olha como o mercado cresceu em tão pouco tempo, gente. A gente já fez uma análise de 349 produtos cárneos vegetais, né? Foi publicado um grande posicionamento junto com o Itaú. E aí, né, desde lá, de 2023, eles contrataram a Unifesp para fazer uma análise científica dos produtos. Por que uma análise? Vamos entender a qualidade desses produtos? Já que eles existem, porque eles precisam existir para a gente poder conseguir reduzir a questão dos animais, da questão da crueldade com os animais nos sistemas intensivos de produção de alimentos de origem animal. A gente está com, literalmente, né, a água batendo ali atrás para as questões ambientais.
A gente precisa mudar os sistemas alimentares. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que buscar alternativas. Infelizmente, a gente sabe que eu tá aqui, eu tá ali, ali, a gente não vai veganizar o mundo de um dia para o outro, porque a redução do consumo de alimentos de origem animal é preciso. Então, existem ferramentas que a gente pode utilizar, além da educação e a boa vontade das pessoas, que é, tá bom, você é apegado nesse alimento, então eu vou te dar uma opção que possa ser melhor para o planeta e que possa ser melhor para a sua saúde também. Então, eu vou trazer aqui alguns dados, né, publicados em março de 2021, do primeiro estudo do GFI, que ele fez essa análise grande, pegou todos os produtos de prateleira, vendo na região sudeste, em São Paulo e Rio de Janeiro, avaliou hambúrguer, empanado de frango, quibe, linguiça e almôndega, né, para avaliar o quê? A qualidade nutricional desses alimentos. E aonde que a gente chegou? Vou ficar aqui para poder ler melhor, porque está difícil de ler ali, né? Esse resultado comparativo, a gente fez o quê? A gente começou a comparar os análogos de origem animal com os próprios alimentos de origem animal. Porque esse é um ponto importante, gente. Em nenhum momento a proposta desses alimentos é substituir o arroz e feijão. Vocês concordam? Eu não quero que... Porque, afinal, no final do dia, você tem arroz, feijão, a carne e o acompanhamento. E quando você está na sexta-feira à noite, você quer comer um hambúrguer, se vier para você com um prato de arroz e feijão, você vai gostar? Não. Você quer comer um hambúrguer. Então, essa é a questão. Então, é muito importante que a gente compare, né, o A com o A e não com o A com o Z. Né? Então, o que a gente fez? Comparativos. As pessoas comeriam hambúrguer animal, comeriam a salsicha, comeriam a linguiça, comeriam a almôndega. Se elas pegarem aquilo que elas já comeriam e substituírem pelo análogo de origem vegetal, elas vão ter algum benefício relacionado à saúde? Porque os benefícios planetários e com relação à questão dos animais já está claro que são benéficos, certo? E esse é o motivo pelo qual a categoria existe, certo? Então, assim, com base nisso aqui, a gente pode propor ainda que a gente tenha melhora em perfil nutricional? Então, vamos lá. O que a gente viu aqui, ó? Resultado do primeiro estudo comparativo que avaliou todos esses produtos no mercado brasileiro em 2021. Tá? A gente teve, né, obviamente, que os alimentos análogos vegetais, esse com a barra escura, né, preenchida totalmente em verde, 76% mais de fibras. A gente teve, né, com relação às proteínas, muito próximas, os análogos eles tinham quantidades proteicas muito próximas, né, ou seja, todos eles ficaram próximos de 100%. Tá? Os análogos vegetais, eles tinham uma menor concentração de gorduras saturadas, que a gente sabe que o consumo excessivo de gorduras saturadas é o que leva à inflamação de baixo grau, que está ligada ao desenvolvimento das doenças crônicas, que a gente falou anteriormente aqui, né? Ou seja, a gente tem a lupa, né? A gente tem hoje a classificação da lupa, que vocês já viram lá, a lupinha na embalagem dos nossos produtos. Dos produtos industrializados é obrigatória, a nossa nova legislação de rotulagem de qualidade de alimentos. Tá? Então, para a gente não ter lupa de gordura saturada na rotulagem, a gente tem que ter, na porção proposta do alimento, menos, né, do que 6 gramas por 100 gramas de produto. Então, por exemplo, nessa questão da gordura saturada, somente, né, 33% dos alimentos vegetais, dos análogos vegetais tinham essa lupa e 50% dos animais. Tá? Questão do sódio, somente 33% dos vegetais tinham a lupa para sódio e 58% dos alimentos de origem animal. Tá? Quantidade de aditivos alimentares, que é outra coisa que faz, é sintético, tá? A gente teve uma menor percentual de aditivos nos alimentos nos análogos vegetais do que nos de origem animal. Aí a gente foi mais, a gente pegou a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e entregou na mão da doutora, uma das principais pesquisadoras da área de alimentos da Unifesp, que é a doutora Veridiana. Pegamos todo esse estudo que a gente fez, basicamente comparativos, e entregamos para ela e falamos assim, vamos estudar um pouquinho mais? E esse estudo foi publicado em 2024, ou seja, o ano passado. Tá? Ela fez toda uma varredura da classificação qualitativa dos análogos vegetais dos produtos de origem animal do Brasil. Tá? E o que ela fez? A gente tem, quem trabalha aqui com alimentos, ou quem é nutricionista sabe, ou quem é consumidor, que um pouco mais dá tempo e vai no supermercado, você tem
regras de rotulagem. Agora aqui no Brasil, a gente tem a nova regra da legislação que traz essas lupas, tá? E no mundo inteiro a gente tem outras regras classificatórias. Por exemplo, na América do Sul a gente tem aquela que parece um sinal verde, né? Verde, vermelho lá, e amarelo. Enfim, você tem outras normas. Então, o que ela pegou? Ela pegou esses produtos e aplicou as regras de rotulagem com relação à qualidade nutricional de 5 esquemas de classificação nutricional do Brasil e das Américas, tá? E avaliar sobre tudo isso, né? Então foi um estudo transversal, descritivo, quantitativo, avaliou 349 plant-based meat alternatives, ou seja, carne vegetal, e comparou com 351 produtos cárneos, tá? Então ela avaliou os dois. Coletou tudo nas 5 regiões do Brasil e ela aplicou quais regras? O Nutri-Score, que é utilizado como regra da França, o NPM no Brasil, né, que é a frontal da lupa, que é do Nupens, né, o OPAS, que é um outro grau de classificação do Brasil, a classificação nova, que entrou em vigência recentemente, e um modelo híbrido, que é um modelo bastante abrangente e, sinceramente, bastante realista, que ele faz uma mescla do francês com a nova classificação, né, do Brasil. E aí, vamos aos resultados para depois a gente bater papo. Eita, peraí. Peraí que eu acho que eu passei um slide a mais. Aqui. Tá, então, vocês já viram produtos, o Nutri-Score é francês, mas tem, na Europa tem vários deles, que tem esse arco-írisinhos, né, das cores. Os melhores alimentos são classificados com o verde e os alimentos mais problemáticos, o vermelhinho, o E. Né? A nossa lupa e a classificação nova, ela avalia a questão do nível de processamento dos alimentos. Então, a nossa lupa e o Nutri-Score, ele avalia a qualidade, pensando principalmente naqueles alimentos, naqueles nutrientes que a gente sabe que estão relacionados a doenças, ao desenvolvimento de doenças, como sódio, excesso de açúcar e gordura, né? Versus, né, no Nutri-Score ele avalia também o lado bom. Quanto mais fibras, mais vitaminas, mais minerais, levam ao melhor o ranking dessa classificação. A nossa classificação só bate naquilo que é ruim, não dá uma nota boa para aquilo que é bom, entenderam? Então por isso que a gente propôs essa ideia mista de misturar o brasileiro, que mostra o que é ruim, com o Nutri-Score francês, que mostra também pontua o que é bom, tá? E aí a gente passa na classificação nova, que falou sobre processado, minimamente processado, in natura e tudo mais, né? Então foram vários estudos aqui que a gente foi passando. E aí, gente, eu trouxe alguns resultados, né? A gente classificando o Nutri-Score, a lupa e a classificação nova. Em verde a gente tem os alimentos cárneos plant-based. Em laranja a gente tem os cárneos de verdade de origem animal, né? Então o que a gente faz? Segundo o Nutri-Score francês, 80%, né, dos alimentos plant-based do Brasil são classificados como bons, enquanto 18% dos cárneos não são, somente 18% são considerados bons, né? Segundo também esse nível de, quando a gente coloca aqui as lupas, né, 68% dos brasileiros são classificados como, dos plant-based como bons e somente 20% dos cárneos. E quando a gente vai para essa classificação nova de processado, minimamente processados, a gente tem aqui também um menor percentual dos plant-based são classificados como bons. Por quê, gente? Os alimentos plant-based, eles partem de, principalmente, proteínas texturizadas, extrusadas para serem feitos, concorda? Pega a proteína de soja, extrusa, e você faz, a partir dessas proteínas desidratadas e extrusadas, você faz os produtos. E na classificação nova, as proteínas, só por passarem por processo de texturização, elas já entram como processadas. Então, com relação à classificação nova, os alimentos vegetais, eles são mais processados do que os alimentos de origem animal. Mas faz sentido isso, né? Porque quando a gente parte da carne, carne é um alimento considerado in natura, tá? Então, assim, fiz um resumão aqui para a gente ver. Segundo o Nutri-Score, 80%
dos produtos plant-based brasileiros, análogos à carne, são considerados bons, com boa qualidade de saúde. Né? Segundo a Lupa, 68% dos plant-based do Brasil não tem lupa. E 73% são considerados ultraprocessados dentro dessa classificação geral. Enquanto os cárneos, somente 18% são considerados bons com relação ao Nutri-Score, 20% não tem lupa e 92% de toda a categoria que foi avaliada são considerados ultraprocessados. O que vocês entendem aqui, gente? A gente não precisa trabalhar na nutrição 800. Vocês concordam? Não tem alimento bom ou alimento ruim. Existem modelos dietéticos de inserção de alimentos que vão compor a sua alimentação. Esse é o primeiro ponto. Principalmente quando a gente vai falar sobre uma dieta mista, que todo mundo faz, em momentos e momentos da nossa vida. Mas se eu tenho o hábito, sim, de consumir ultraprocessado, porque eu gosto, porque eu não tenho tempo, porque isso tá bom. Se você mantiver o seu hábito de ultraprocessado e trocar o ultraprocessado de origem animal pelo ultraprocessado plant-based, vegano, à base de plantas, o que vai acontecer? Você vai ter melhora na sua saúde. Porque você tem produtos de melhor qualidade. Então, todo mundo que fica batendo nas carnes vegetais e tudo mais, não coloca ela dentro de um balaio e faz um olhar mais amplo e mais pragmático. O primeiro deles, não tenha pretensão de ficar no lugar do feijão nem do grão de bico. Primeiro ponto. Segundo, são categorias de alimentos que por si só já vão para um momento mais recreativo de consumo. E não tem que ficar lá de segunda a segunda. Terceiro, mesmo que você não está nem aí e é a pessoa do ultraprocessado, se você trocar o animal que você já consumiria pelo vegetal, você tem benefícios para a sua saúde. Tá? Então, isso é muito importante que a gente fale sobre isso, né? A gente, aplicando as duas classificações, fica melhor ainda, né? Porque a gente consegue que 80% dos alimentos plant-based do Brasil são classificados como de boa qualidade. Eu vou passar mais rápido aqui. Daí são vários detalhes, ou seja, o que a gente coloca aqui que vale a pena a gente discutir? Os alimentos plant-based, eles têm até 17,5 gramas por 100 gramas de gorduras saturadas, enquanto as carnes têm até 42 gramas por 100 gramas. Normalmente, os produtos têm menos sódio também comparado à carne. São dois pontos muito importantes que dão lupa para essa categoria. Porque açúcar não deve ter, né? Não é carne doce. Tá? Então, isso é importante. Mas é importante também dizer que ao longo eu trabalhei nesse estudo. Né? A gente tem muita disparidade. Eu vou entrar ali, normalmente a gente trabalhou com aqueles que têm a pretensão de imitar carne. Então, mas tem lá o hambúrguer de cogumelo, que nunca teve a pretensão de ser tão proteico quanto a carne, mas só queria estar no momento de consumo daquela pessoa que comeria o hambúrguer. Mas ele não estava, a intenção dele não era ser um alimento de fonte proteica, porque a gente sabe que cogumelos não é fonte proteica. Então, muitas vezes, tem baixo teor de proteína. Não, mas não é a pretensão do alimento. Então, é importante que a gente tenha bastante cuidado em tudo isso, né? A gente teve levantamentos aqui, tem muita heterogeneidade, tem formulações muito diferentes. Mas, de modo geral, dentro da categoria, a gente viu formulações dos alimentos plant-based muito mais limpas, muito mais cuidadosas do que as de origem animal. Gente, quem acha que hambúrguer da marca XYZ que está no mercado, né, aquele assim lá, aquele assim, quem acha que esse produto é carne? O primeiro produto é soja, proteína texturizada de soja. Nada contra, aliás, amo a soja. Mas eu quero dizer, a gente não olha a lista de ingredientes de um hambúrguer à base de animal tem em média uns 20 ingredientes. E assim, só que ninguém parou para olhar isso antes de criticar a versão plant-based, porque tanta curiosidade que a gente teve, que chegou lá uma carne que imita carne, com o mesmo gosto de carne, com o mesmo cheiro de carne, com o mesmo... todo mundo lotado, curiosidade foi lá, obviamente virou e leu a lista de ingredientes. Nossa, tem carboximetilcelulose, meu Deus, isso aqui dá câncer. E aí falou assim, não, essa carne sintética não é boa. A mesma carboximetilcelulose está lá no hambúrguer daquela lá e ninguém nunca falou nada.
Então é importante que a gente não seja papagaio de pirata, vamos dizer assim, né? Que a gente tenha os próprios critérios e a gente possa. Por isso que a gente foi buscar, a gente fez esse estudo da Unifesp, que chegou a essas conclusões tão bacanas, entendeu? Tá? E aí eu vou jogar algumas coisas para a gente poder abrir uma discussão aqui. Mônica, pode, por favor, né? Fazer a companhia. Ah, não, tem uma aqui, ó. Você tem que colocar isso aqui, senão ninguém te escuta. Calma, é verdade, ela não me escuta, eu falando com ela aqui. Ai, meu Deus. Ainda ganhei uma garrafinha, ó, para ficar hidratada. Né? Então, assim, a Mônica chegando aqui, eu vou jogar para vocês algumas coisas que eu acho que são os questionamentos que eu quero trazer aqui, né? Será que todo ultraprocessado é igual? Porque classificação também é muito difícil, né? Porque a gente tem que criar regras de classificação. Mas será que elas são justas em todas as condições? Eu trouxe aqui uma provocação. Você vai ali no stand, né, do meu colega ali, tem proteína texturizada de soja pura. E aí, aqui não tem, né, porque isso aqui é uma feira de produtos naturais. Tem aquele outro produto ali, que é só esquentar 3 minutos no micro-ondas, tem 50 ingredientes. Todos os dois são considerados ultraprocessados. Será que é o mesmo efeito da saúde humana? Eu pegar a minha PTS, hidratar, colocar minha cebola, minha cúrcuma, minha salsinha, azeitinho de oliva e comer. E eu ir no micro-ondas esquentar aquilo lá. Qual que é o impacto da saúde disso? Será que a gente realmente pode simplesmente passar a regra ultraprocessada é ruim e pronto? Né? Para quem não sabe, proteína de soja texturizada, eu vou falar muito rapidamente como é feito. Né? Você pega a soja, cozinha a soja, você espreme a soja e tira o óleo. Sobra uma torta. Essa torta passa por um processo que vai limpar ela, tirar o máximo possível desse óleo e vira essa torta que a gente chama que é uma maçaroca, que se usa em todo o subproduto da indústria de óleos, é assim. Isso é uma mistura de proteínas com fibras. Você pega isso aqui de forma muito clara, né? Muito rápida, assim, né? Leiga. Você coloca numa máquina, chama extrusora, né? Que ela vai aplicar uma pressão e um calor. E esse negócio vai desidratar muito rápido e a pressão faz mudar a forma, essa fibra muda de estrutura. É a mesma coisa que fazer pipoca, minha gente. Já viram antes e depois? Entra milho e sai pipoca? O que aconteceu? Quanta química que vocês colocaram lá na panela para o milho virar pipoca? Nada, gente. Vocês fizeram pressão, por quê? A casquinha do milho é a pressão. Daí começaram o quê? A aquecer. E aí aquele amido modificou a estrutura mesmo, física. Explodiu e rasgou a casquinha, segurava a pressão até o momento que a casquinha não aguentou, explodiu e virou pipoca. Isso é pressão em temperatura aplicada que muda a conformidade de um alimento, de uma estrutura. É a mesma coisa da PTS. Você pegou lá aquela maçaroca de fibra com proteína, aplicou na extrusora lá uma pressão e um calor, tchuc, virou aquela pipoquinha que a gente chama de PTS, que a gente vai lá depois, põe água, hidrata e fica igual carne. Com mais proteínas, com zero colesterol, baixíssimo teor de gordura saturada e alto teor de fibras. Pronto, cara. Não tem nada. Ingrediente, soja, ponto. Isso pode ser tão maléfico quanto comer um hambúrguer desse aí, gente. Ou os outros, as bolachas recheadas e tudo mais, né? Então, assim, em defesa da PTS, eu trouxe aqui a nossa presidente da SBB, a Mônica Boava, porque ela me enche o saco que a gente tem que salvar a PTS. A gente precisa falar sobre isso. Por quê, gente? A PTS, ela é extremamente versátil. Ela é um alimento integral? Não é um alimento integral, porque não é a soja inteira. Você tirou o amido. Você tirou uma parte das fibras. Mas você tem lá proteína e fibra em alta concentração. Mas a versatilidade, o preço, a acessibilidade, o uso culinário é tão importante para a gente poder ajudar os cardápios a se tornarem mais vegetais, mais acessíveis, e a gente conseguir, por exemplo, em diversos programas que a gente tem em saúde pública, que a gente melhora a qualidade da nutrição das pessoas. Você imagina, entre PTS e uma salsicha animal? E aí? O que é melhor? Vocês concordam? Então, acho que a minha grande questão aqui era falar sobre isso, né? Será que é sempre um problema esse tal de ultraprocessado? Ou será, eu vou até inverter, será mesmo que a PTS deveria ser classificada como ultraprocessado? Quanto que tem de aditivo? Quanto que foi adicionado de açúcar? Quanto que foi adicionado de sal? Quanto que foi adicionado de óleo? Não são esses os critérios para tornar um alimento ultraprocessado?
além do só, pura e exclusivamente, o modelo de processamento? Então essa é a minha dúvida. Bora lá bater papo. Lá. Fala perto do microfone. Boa tarde, todo mundo me ouvindo? É meio diferente, né? Bom, eu sou a Mônica Boava, então eu sou presidente da SBB e eu comecei meu trabalho principalmente com políticas públicas, para a gente trabalhar, incentivar uma alimentação mais baseada em proteína vegetal, principalmente em hospitais, escolas, restaurantes populares, tudo isso porque o que a gente vê no Brasil, essa discussão de ultraprocessados e tal, mas a gente vê uma alimentação do brasileiro muito voltado, muito centrado na proteína animal e que causam diversos problemas de saúde pública, né? Então você tem desde doenças crônicas, mas você também tem ali o uso de antibiótico excessivo, então mais de 70% do antibiótico usado no mundo é para a pecuária. E isso, o que é melhor, né? Um pedaço de bife que está ali cheio de antibiótico ou uma soja que, vamos dizer assim, ultraprocessada. É bom lembrar, o antibiótico não é aplicado no bicho, né? É aplicado o antibiótico é no bicho. Não, na alimentação. Na alimentação e tudo mais, enfim. E acaba... E aí tudo que a Lê já falou, que esses animais, eles estão sendo ultraprocessados, né? Então, quando você pega, sei lá, um leite fortificado, até mesmo um outro produto fortificado com B12. Não pode ser fortificado, tem que pegar diretamente. Mas os animais estão sendo fortificados com B12, seja pela ração, seja até mesmo injeção. Enfim, então tudo isso acho que está tendo uma miopia, né, do que está acontecendo com a nossa alimentação. E a proteína de soja, ela... Além de tudo que você falou, né, de ser acessível, tem a questão da fibra. Então, hoje a gente tem muito mais problema porque as pessoas não comem fibra, porque não vão ao banheiro, do que a falta de proteína ou qualquer coisa parecida. Então, assim, e por incrível que pareça, Lê, aí quando a gente vai trabalhar, é muito lindo quando a gente fala, não, precisa, né, as escolas, os serviços públicos terem horta, alimentação. Mas vai numa escola. Gente, às vezes não tem forno, não tem liquidificador. Então, é muito diferente a realidade de uma escola para outra, de um município para outro. Então, você vai num município que tem mais recurso, mas você vai em outro que não tem. Às vezes, juro para vocês, a gente já foi fazer um treinamento numa instituição da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então, são abrigos e tal. E não tinha geladeira, porque a geladeira estava quebrada há 2 semanas. Então, assim, você imagina só se tivesse carne ali, né? Então, a carne estaria podre. Então, a PTS, ela também ajuda a você fazer com que a pessoa tenha mais segurança alimentar. E a gente começar a colocar, durante a pandemia, a gente colocou a PTS em várias cestas básicas que a gente ajudava a montar. Por quê? Porque ela é fácil acesso, ela é fácil, né, de cozinhar. Então, a minha briga sempre foi em defesa da PTS, da soja. Obviamente, você pode ter algumas que são aromatizadas, porque aí você ajuda ali, né, ficar mais palatável. Exato. Mas eu acho que é muito perigoso a gente fazer colocar, como você falou, no mesmo cesto, um produto que aí você vê que você não consegue nem ler as coisas de um produto que é fortificado, ele não está ali in natura, mas ele está trazendo muitos benefícios. E hoje a gente precisa pensar na praticidade, né? E aí eu também venho para uma questão de a gente tirar das mulheres um pouco a carga de trabalho. Porque a gente sabe hoje que quem cuida da alimentação no Brasil são as mulheres. Então, aí quando você fala para as mulheres, você tem que descascar mais e desembalar menos e tal, você está falando o quê? Você está falando para essas mulheres que elas têm que ficar mais na cozinha. Porque o homem não vai fazer isso, né? Então, na estrutura que a gente tem, na estrutura, né, da sociedade que a gente tem. Então, esses produtos, eles podem trazer benefícios, inclusive para a nossa emancipação de fato. Mordendo a minha língua aqui, né, eu trouxe a realidade do feijão. Infelizmente, a gente perde a área agrícola do feijão todos os anos. O feijão, segundo o POF, participa cada vez menos do prato do brasileiro. E exatamente por conta dessa mulher sobrecarregada e tudo mais, né? E acaba que no lugar desse feijão maravilhoso,
está entrando a carne ultraprocessada, né? Então, ou seja, como as carnes vegetais, nesse caso, ou então a própria PTS, ela pode cumprir esse lugar, né, de fazer parte desse dia a dia dessa mulher de uma forma extremamente prática. Eu já cheguei ao ponto na minha casa que eu faço PTS assim, eu já faço meu refogadinho, jogo a PTS, eu lavo jogando água ali mesmo, viu? Nem fico hidratando para sujar uma bacia a mais, assim, eu já jogo lá direto, assim, ó. Enfim. Não faço isso. Assim, é correria, mas onde eu quero chegar? A gente discriminar as proteínas vegetais, até os produtos processados de origem vegetal, por conta desse má falatório que houve desde então, né? Quando a gente começou essa categoria plant-based no Brasil, porque é sintético, porque é ultraprocessado, porque não é saudável e tudo mais, sem realmente olhar em que lugar nós estamos, sobre o que nós estamos substituindo. E eu trouxe esse estudo da Unifesp, que avaliou produtos bem mais processados do que a própria PTS, no sentido de associado à adição de gorduras e tudo mais, e mesmo assim a gente tem 80% dos produtos plant-based do mercado brasileiro classificados como de boa qualidade, segundo 2 classificações que eu trouxe aqui para vocês. Enfim, então essa reprodução que a gente vê midiática e até, infelizmente, de colegas profissionais de saúde com relação à má qualidade dos alimentos plant-based é muito por falta de análise criteriosa e um olhar mais específico e também de um olhar mais pragmático dos nossos desafios como pessoas que hoje cada vez mais, né, falei ontem, né, eu assumi o cargo do CONSEA, né, lá estava em Brasília, e a gente teve uma aula mostrando os dados da saúde brasileira com o Ministério da Saúde, né, e 64% dos brasileiros têm sobrepeso e obesidade. 44% dos brasileiros têm hipercolesterolemia. Meus amores, isso tem a ver com a nossa alimentação. E assim, o quanto, para a gente resolver essas questões, junto com as questões ambientais, junto com a questão, né, da pecuária intensiva que massacra os animais, como a gente vai fazer isso rápido? Será que a gente sentar em cada lugar, fazendo uma rodinha de conversa, falando coma alimentos integrais, naturais, a gente vai resolver isso rápido? Porque a gente não tem muito tempo. As gerações a gente está alterando a epigenética dessas gerações, como a Paula trouxe. Numa única geração a gente muda a genética, a nossa alimentação influencia nossos genes. Como vão vir nossos filhos com uma alimentação de péssima qualidade dessa? Com uma microbiota zoada que nem essa? Então, assim, o que me espanta é por que a lupa não aparece ou faz ao contrário. Por que a gente não valoriza, como por exemplo na Austrália, você falou do score lá? Sim, exato. Um dos pontos é a quantidade de fibra que tem. Então, se a gente colocasse a quantidade de fibra que tem nos alimentos, micronutrientes, fibras. Os plant-based estariam, assim, sempre quase todos 5. 100%, exato. Então, isso é muito importante. Eu acho que ficou raso. Eu entendo quando foi colocado. Na época, a gente teve, era até na pandemia, a gente teve uma conversa com o pessoal do Nupens. E naquela época, eles tinham falado pra gente, não sei se você lembra dessa reunião, que a PTS não seria colocada como ultraprocessado. E aí algo aconteceu que agora eles estão colocando qualquer processo, por exemplo, de extrusão como ultraprocessado. Isso é muito perigoso. Exato. Quando a gente quer alimentar, quando a gente quer falar de você alimentar, a gente ter voltado a ter pessoas miseráveis, mapa da fome, no mapa da fome. Então, a PTS ela funciona muito para a gente poder trabalhar, principalmente políticas públicas. E de forma alguma desmerecendo o nosso guia alimentar da população brasileira, que é incrível, de forma alguma desmerecendo os pesquisadores do Nupens, com o qual eu troco demais e realmente é muito importante que exista um Brasil, mas acho que uma flexibilidade de olhar mais pragmático e olhando todas essas dimensões é extremamente importante para a gente poder evoluir como sociedade e a gente conseguir ter estratégias mais assertivas, mais rápidas e precisas para a gente tirar as pessoas do mapa da fome, melhorar a qualidade da nutrição. Quando a gente fala, né? Lá no Conselho ontem a gente falou que a gente tem que combater todo tipo de má nutrição. A má nutrição vem da fome, que é não acesso à comida, e da má nutrição, que é essa nutrição
exagerada em calorias de baixa densidade nutricional. E o único caminho que a gente vê para isso é colocar mais planta no prato da maioria das pessoas, dos bebês até os vovozinhos. Mo, eu preciso ir, estão me mandando aqui um monte de recados, porque senão não vai ter minha palestra mais. Então, beijo. É isso? É isso. Então, gostou da sua participação? Ela estava com medo. Não, gente, porque a Lê me pegou. Mas deixa eu só, como a gente está em pouco, eu vou no âmbito da fofoca, pode ser? Vai, podemos. Tem chá? Só para fechar com fofoca. E aí, essa questão de você olhar para o próximo e ver a realidade de forma pragmática, eu estava, enfim, num ambiente bem informal, com uma nutricionista dando pens. E aí eu falei, mas como é que eu vou falar, por exemplo, para uma funcionária, eu tenho uma empresa, eu falei, que fica 2 horas na condução, mais 2 horas para voltar, é mãe sola, e tudo isso, ela disse, ela vai se organizar, no domingo ela vai cozinhar. Então eu termino com essa. Beijo, gente! Tchau! Ai, meu dedinho já estava indo assim, ó.